Bom, boa noite a todos e todas que estão nos assistindo aí. É sempre muito bom ter essa galera aí com a gente, fiel, sabendo que nosso propósito aqui é parar um pouquinho, né, da correria da semana e poder meditar junto na palavra e orar uns pelos outros. Isso é muito bom. Diácono Alex. Boa noite aí, irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todas e todos. Esse estudo tem sido uma bênção, né? Eu vinha acompanhando ele nas lives, e são temas muito importantes, né? Porque vai de encontro ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, às nossas vivências, a nós mesmos, né? Enquanto pessoas, indivíduos. Então, é extremamente edificante nós estarmos refletindo sobre Eclesiastes e tudo que ele nos propõe a pensar. Amém. É bom demais ter vocês aqui, então agora nós vamos para a nossa caminhada. A leitura do texto que nós vamos ter hoje para tratar em como vencer a ausência de sentido é o texto de Eclesiastes, capítulo 12. Nós escolhemos os versículos 9 e o versículo 10, tá? Esses dois versículos que, em suma, vão trazer para a gente uma ideia do que o pregador ou a pregadora está trazendo para a gente no capítulo 12, que é o capítulo que encerra esse texto. Um texto rico de questões, um texto rico de sentido, né? É um texto que vai encerrar de uma forma muito interessante, porque nós poderíamos até pensar, né, que o Eclesiastes daria para a gente um grande finale, um grande final. O tempo todo ele vem falando, olha, tudo é passageiro, as coisas não se encaixam bem, existe o problema da vida, da morte, da riqueza, da pobreza. O maldoso acaba prosperando, o bondoso acaba não se dando bem. Até a água que corre para o rio, para o mar não se enche, a gente se é enfado, até o estudar é enfado, e ele vai falando sobre diversas coisas e dando apontamentos para a gente do que ele encerra o capítulo no capítulo 12. Mas não como um grande final, talvez nós pudéssemos esperar aqui que ele dissesse para a gente assim, olha, agora o sentido da vida e aí desce para a gente algumas regrinhas, como alguns sermões e pregadores fazem nos nossos dias, 10 passos para você ser uma pessoa feliz, 3 passos para a completa satisfação da vida, como se tornar um milionário. Tem gente que dá para a gente essas cartilhas de certezas, dizendo, faça assim e sua vida será abençoada. E aí, o pregador simplesmente traz para a gente uma reflexão que serve para nós pensarmos. Capítulo 12, versículos 9 e 10, diz assim, o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e escrever com retidão palavras de verdade. Amém. Né? Eu acabei esquecendo o versículo 13, Nathaniel. Coloca para a gente aí, se estiver rapidinho, como colocar. O versículo 13, eu acabei dando um mole. Né? E olha o que ele diz no versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, é o dever de toda mulher. Amém. Esses textos que nós lemos, esses versículos, trazem para a gente um encerramento de um texto em que ele falava sobre tudo é passageiro, tudo é como um sopro, como um vento, as coisas não têm sentido, e ele vai encerrar o seu texto sem dar uma resposta, porque ele procura palavras agradáveis.
ele procura palavras que possam trazer alento ao coração. Mas ele faz uma suma. Ele diz, olha, se eu pudesse resumir tudo que eu disse, e em como responder a todas as questões que nós tratamos sobre a morte, sobre a vida, sobre riqueza, sobre pobreza, sobre doença, sobre, enfim, tantas coisas, ele diz, o final de tudo é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Esse é o dever de todo homem. Veja que não existem respostas aparentes que o Eclesiastes esteja dando para responder a todas as nossas demandas. E na busca de vencer a ausência de sentido, eu acredito que nós precisamos entender que a vida é feita de atitudes, de decisões e, de fato, de escolhas que a gente toma no campo da fé, diante de Deus, no temor absoluto a Deus, sabendo que dê certo ou dê errado, nós precisamos agir em conformidade com valores e princípios eternos. Então, acho que isso é algo muito significativo e que eu queria começar aqui dizendo e passar a palavra aqui aos nossos irmãos. Para o Dom Fernando, depois o nosso irmão Alex, estarão falando um pouquinho sobre isso, sobre vencendo a ausência de sentido, capítulo 12, e depois nós encerramos falando sobre algumas coisas práticas para a gente vencer a ausência de sentido. Por favor. Esse tema é importante, né? Ao finalizar o Eclesiastes, como o pastor disse, fica essa questão no ar, né? Mas então a conclusão é o óbvio, é aquilo que Israel já havia aprendido na lei, que já havia aprendido através da transmissão da lei com Moisés. Então, a conclusão é essa, de que o retorno aos fundamentos originários da fé judaica é o caminho da sabedoria. A sabedoria, tal como o Eclesiastes propõe, ela tem essa finalidade mesmo. Ela tem essa finalidade de resgatar os fundamentos da fé judaica para nós, que somos cristãos, transpostas para o cristianismo a partir do valor de Jesus como cumpridor de toda a lei, mas obedecer, o chamar Israel, permanece como imperativo a respeito da fé daquele povo. Então, chamar, né, que a gente diz ouve Israel, né? Esse ouve Israel, o Senhor, Deus é o teu Deus, essa convocação à fidelidade irrestrita a Deus e a sua lei, ela permanece como imperativo da vida cristã, da vida judaica e para nós da vida cristã. É interessante fazer essas transposições, que a gente está lendo um texto do Antigo Testamento e às vezes foge às pessoas essa implicação, né, de que o texto não é cristão, ele é judaico. Mas apesar disso, Jesus dá um valor super especial a esse tipo de texto quando nós o encontramos presente nesse texto. Então, a falta de sentido, ela já em si incide sobre essa questão da fidelidade. Há um escritor, o Ed Renekiewicz, faz lembrar esse escritor, o Alberto Camus, que ele fala sobre a falta de sentido e o suicídio seria a sua maior expressão. O suicídio é a avaliação da vida e de que nem eu e nem a vida valem a pena. Então, há o suicídio. O Ariano Suassuna vai dizer que a falta de sentido está na existência de Deus. Ele falou, há uma formulação mais central sobre a falta de sentido. Se Deus existe, por que há gente que chora?
Por que há tanta dor? Por que a necessidade de tantos clamores? Por que a gente se reúne na quarta-feira pedindo para que Deus intervenha nas minhas causas? Aonde foi que Deus, eu já tinha citado esse texto anteriormente, onde Deus foi temperar o pranto e acabou salgando? O que deu errado, se Deus existe? Então, a existência de Deus implica numa força de não sentido maior do que até o suicídio. Então, a gente pode até ver isso na conclusão, quando a gente for falar sobre vencendo a falta de sentido. Mas saber que Deus existe e que ainda há tanta dor, saber que Deus é por nós e que, se Deus é por nós, nada será contra nós e ainda assim nós padecemos provações, é a maior tensão dessa falta de sentido. Vou deixar isso aí e depois, se a gente tiver tempo. Diácono Alex, por favor, nos traga aí uma elucidação sobre essas questões. O texto é muito bom, consegui dar uma lida nele hoje à tarde. Eu destaquei só um parágrafo que eu queria trazer para a minha fala, que é quando o Ed, ele fala, porque eu acho que é importante a gente saber dar sentido para a vida e o que é o sentido da vida. Mas também, igualmente, é importante a gente saber que o meu sentido para a vida não necessariamente é o sentido para a vida do Fernando ou é o sentido para a vida do Jairo. E eu acho que o texto do Ed nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso, da gente impor sentidos para a vida das pessoas, como isso pode ser ruim para a vida das pessoas, né? Ele diz aqui, ó, diante da perplexidade que a vida impõe, é tolice fazer afirmações categóricas e enunciar respostas contundentes. O máximo que se pode fazer é dar palpites. Então, ele olha, tá, para de se meter na vida dos outros. Tem um limite para você ir na vida dos outros, meu irmão, minha irmã. Entendeu? Tem um limite. Não é que você não possa dar conselhos, mas tem um limite. Cada um deve decidir o seu caminho. E aí é o que eu acho mais fantástico que ele fala aqui. E muito ajuda quem não dogmatiza, apenas sugere. Ou seja, quem diz que para a vida, ou você é Flamengo ou você é Vasco. Enquanto que só de cinza existem 50 tons. E aí eu fui recorrer a um poeta, porque, assim, é constrangedor o que esse poeta vai falar para a gente, e vocês vão entender por que é constrangedor. É o poeta Adolfo Corrêa da Rocha, é um poeta português. O pseudônimo dele, ele assinava como Miguel Torga. Ele diz assim, ó, mas a vida é uma coisa imensa, que não cabe numa teoria, num poema e num dogma. Se um poeta, pastor Jairo, o que é o poeta? O poeta é o cara que mais tem habilidade para falar e escrever sobre a vida. Porque o domínio que ele tem das palavras é uma coisa fantástica. Às vezes a gente fica tentando escrever, dar sentido aos sentimentos. É tão difícil a gente escrever uma carta para a namorada e o poeta vai e escreve assim numa facilidade tremenda. E tu fica assim, como que esse cara encontrou essas palavras? Se o poeta que tem essa capacidade está dizendo, olha, para de estabelecer dogmas sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre o que importa para uma pessoa ou para outra. Quem somos nós, historiadores, sociólogos e teólogos, para pensar o contrário,
Até os doutorandos da PUC, né? Quem é um Pastor doutorando? Fernando aí, ó. Não, o senhor sabe que eu já gastei ele domingo de manhã, né? Porque na Imagino. pregação eu falei, pô, que situação difícil. Primeira vez que eu estou pregando em Flexão, justamente na semana que o Fernando passa no doutorado da PUC, pô. É isso aí, ó, isso aí. Inclusive, antes de você continuar, nossa gratidão a Deus aqui, publicamente, né? Porque é uma honra termos na nossa comunidade o pastor Fernando, que tem nos abençoado, e felicidade nossa ver ele passando aí para a PUC, doutorado, e ele estava naquele meio vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, a gente ainda conversou algumas vezes, eu falei, cara, faz e vê o que dá, né? E a gente sabia que daria certo. Então a gente fica grato a Deus e tem certeza aí que vem coisa boa, né? Ele já está devendo aí na dissertação um livro, vai dever do doutorado outro livro. Tem umas temáticas aí bem complexas, mas que são elucidadoras sobre o sentido da vida. Pode acreditar, a gente fica feliz pelo pastor Fernando e continua essa caminhada, meu irmão. Essa caminhada faz parte. O reino de Deus ele tem que estar presente nos seus servos e em todo lugar que eles estiverem. Deus abençoe. E é de filha de Sião e nosso amigo. Isso aí. Vou dizer, esse cara aí é meu amigo. Mas vai, meu irmão, continua. Então, meus irmãos, o que o Ed está querendo dizer aqui para a gente? Que o sentido da vida pode ser o sentido meu e não do outro, né? No trabalho, essa semana, a gente teve aquele exame médico anual, né? Interessante, nunca tinha feito esse tipo de exame, porque vieram várias perguntas no questionário, né? Não foi só aquela coisa de tirar pressão, ou medir pressão, ouvir o pulmão e tal. Teve um questionário, tinha umas perguntas interessantes. E uma pergunta que tinha lá falava assim, qual é o teu maior medo? E eu botei assim, o meu maior medo é decepcionar a minha família. Bom, é um sentido para a minha vida, fazer a minha família feliz, não decepcionando. É um sentido que eu escolhi para a minha vida. Mas, para concluir aqui essa fala, para a gente poder respeitar esse nosso cronograma, eu acho que, como cristãos, eu acho que há um sentido aí no aspecto para nós cristãos, né? Eu acho que há um sentido proposto para nós no reino de Deus enquanto cristãos, enquanto sentido de viver e agir como seguidores de Cristo, né? E eu acho que esse sentido que Jesus nos propõe tem muito a ver com Mateus 22, quando ele traz um novo significado dos 10 mandamentos e coloca em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí, para fechar minha fala, o versículo 39, que ele diz assim, amai o seu próximo como a si mesmo. É muito interessante esse versículo, porque Jesus ele condiciona o amor ao próximo a você se amar. Você não vai encontrar sentido para a sua vida enquanto você não for uma pessoa resolvida, feliz, bem com você. Você não vai poder... você vai decepcionar a sua família. Você não vai poder servir bem o próximo, que é a proposta do reino de Deus. Então, eu acho que, como eu falei aqui, não existe um dogma, como o pastor Jário falou no início, não existe receita de bolo, mas eu acho que um caminho para que a gente possa encontrar sentido na vida é estar em paz consigo mesmo, estar bem com você mesmo, se aceitar, porque eu vejo muito, parece que Jesus está fazendo uma proposta de autoanálise aqui, né? Parece que ele está te chamando para você sentar no consultório de um analista, né? Ame a si mesmo. Eu acho que é um caminho para a gente encontrar o sentido para a vida.
Amém. Eu, assim, quando nós falamos sobre vencendo a ausência de sentido, a gente precisa agora fazer, assim, algo bem mais prático, né? A gente fez alguns comentários, dentro deles a gente já colocou algumas questões nossas, algumas questões do que nós aprendemos sobre a temática, e eu faço uso de algumas questões que o próprio Ed coloca no livro dele, que é a seguinte: a primeira delas, né? A vida não ter sentido é o sentido da vida. Não existe uma vida onde todas as questões são resolvidas. Isso é mentira. Nós não temos como vencer os nossos limites, nós não temos como... Enfim, existem muitas coisas que não têm sentido. E essas coisas nunca terão sentido. E enquanto buscamos o sentido de uma coisa que não tem sentido, nós sentimos a ausência de sentido. Porque a ausência está na nossa expectativa. Portanto, meu querido irmão que está em casa, tenha uma postura de vida, de reflexão humilde. Ele vai colocando aqui algumas questões, ele coloca, por exemplo, segunda coisa, ele diz, tenha uma moderação corajosa. Seja uma pessoa moderada, mas uma pessoa corajosa na vida. Primeiro, humildade, porque assim a gente não vai conseguir compreender. Eu fiz uma fala hoje, vou colocar até um videozinho no YouTube, fazendo um comentário sobre a minha fala, que é uma fala de que muitas pessoas lidam com a gente exatamente pelo que a gente faz. E quando a gente deixa de fazer, nós somos descartáveis. Isso é algo que é fruto das minhas reflexões esses dias, e isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Eu posso tentar, vou me decepcionar com isso. A gente tem de vencer a decepção que a gente tem com isso, não necessariamente tentar mudar isso, sabe? Ele diz, olha, é preciso ter uma devoção reverente, como diz o homem, teme a Deus, o Eclesiastes, teme a Deus. Na vida a gente precisa ter esse tipo de postura, uma submissão inteligente. Uma submissão inteligente, quando ele vai falar, tem a relação com Deus. E nós precisamos olhar a Bíblia. Existem 3 formas de olhar a Bíblia que ele coloca. Eu queria rapidamente colocar para vocês, para não extrapolar a minha fala. Mas ele diz o seguinte, a primeira maneira que às vezes nós olhamos a vida ou a própria Bíblia é como um manual de instrução. A Bíblia não é um manual de instrução. A Bíblia não é uma receita de bolo. Quem disse isso está absolutamente equivocado. A Bíblia não é uma receituário de bolo, não é uma instrução. Vou ler a Bíblia que eu vou encontrar ali e vai dar certo na minha vida, porque tudo que eu fizer ali vai dar certo. Não é. Não é mesmo. A segunda forma que nós podemos olhar a Bíblia é olhar a Bíblia como referência para uma peregrinação espiritual. Tá, tem algum sentido. Tem algum sentido. Porém, não é absolutamente isso que a Bíblia é. E ele propõe olhar a Bíblia, num terceiro momento, como olhar a Bíblia como uma revelação de mistérios. Então, eu diria para nós que é preciso não olhar a espiritualidade, a Bíblia, a vida, como uma cartilhazinha ou como um guiazinho para a gente agir certo. Não, não, não. Os dogmas não respondem aos nossos sofrimentos. Tá? Nós precisamos olhar a Bíblia e olhar a própria vida como uma revelação de mistérios. Muitas coisas são misteriosas. E, sinceramente, se o amor fosse explicável, não teria graça. O amor é inexplicável, é indizível. Por isso o poeta acessa melhor, porque o poeta tem a capacidade de descrever, porque ele vive com a cabeça nos céus. Mas o amor é inexplicável. Por ser inexplicável, ele é bom. O amor é algo que não se explica. Então, eu deixo essa palavra para você. Como vencer a ausência desse sentido? Seja humilde. Reconheça que a vida realmente não tem... Muitas coisas na vida não têm menor sentido. Tá? Olhe a vida e olhe a Bíblia não como um manual, não como um guiazinho de como fazer as coisas,
olhe a Bíblia como uma revelação do que você, do que, o termo que eu usei, até já estou esquecendo aqui, né? Deixa eu pegar aqui de novo, que eu já me perdi, como a revelação de mistérios, né? A Bíblia, Jesus, nós tentamos compreendê-lo, mas ele escapa, porque ele é maior do que a nossa compreensão. E tentar definir Jesus é a grande burrice. É preciso entender que ele é Deus, é inexplicável. E como vencer, pastor Fernando, essa falta de sentido, a ausência de sentido? Coloca alguma coisa para a gente aí. Dá uma resposta ao sábio diante dos irmãos. Nada. É isso aí que você falou, pô. Sim, a falta de sentido, tá? O Ariano Suassuna, vou retornar a ele permanece com essa questão, né? Se a existência de Deus é aquilo que mais falta sentido, ou implica na falta de sentido, tentar procurar algo que seja maior do que Deus para dar solução à falta de sentido é diminuir Deus do seu lugar de Deus. Se Deus é esse que diante de nós, diante da vida, impõe essa falta de sentido, impõe essa pergunta, falta de sentido é nada mais, nada menos do que esse questionamento a respeito da vida. O que é? O que é viver? Como viver? De que modo viver? Por que viver? Se Deus acrescenta a essa falta de sentido, tentar dar uma resposta objetiva é encontrar em si mesmo a divindade. E não é a minha intenção hoje. Às vezes a gente faz isso, tem na dissertação de mestrado, você tem que fazer. Mas não é aqui onde a vida é feita de verdade, né? Sim, sim. Mas há uma questão que ainda permanece, né? Ainda que Deus acrescente falta de sentido à vida, ele é o único sentido possível. Ainda que se questionar a respeito de Deus e da sua vontade, a respeito da realidade que me assalta, que me preocupa, Deus continua sendo o sentido da vida. E aí, o Paul Tillich, que é um teólogo alemão, ele vai dizer que a fé não é a certeza. A fé é preocupação. Isso. É estar preocupado com aquilo que move você de maneira fundamental. E Deus é a única coisa que pode mover a gente de verdade. Deve impulsionar a gente de verdade. Deve dar sentido para a gente de verdade. Não como uma certeza, mas como uma preocupação com aquilo que ocupa espaço dentro de mim. Então, como superar a falta de sentido? Talvez se preocupando mais com o reino de Deus e a sua vontade, a fim de que mais coisas nos sejam acrescentadas. Então, a resposta de Jesus já é resolução. A preocupação que a gente tem com o sentido da vida deveria, na verdade, ser uma preocupação com Deus e a sua justiça. Amém. Bom, antes do nosso diácono Alex falar, está aí com a gente o Alain Cambuy, é isso? É meu irmão. Olha Fala, aí, Alain. rapaz. Bem-vindo. Seja bem-vindo. E ele tem uma participação deixando, né? Acho que a chave mestra da Bíblia. A gente estava falando, né, um pouquinho sobre a Bíblia, ele falando nisto, ele diz, acho que a chave mestra da Bíblia é a história da revelação até chegar ao ponto final, amor. Achei legal, né? Então, fica aqui o nosso registro aqui,
e a participação do irmão do Alex aí. Vamos aproveitar e deixar a palavra com o Alex agora. Direto de Juazeiro. Valeu. Olha aí, que bom, que bom. Um abraço, Seja estou bem-vindo. esperando você. Está chegando aqui agora em cimazinha do Natal. Estamos esperando que você. legal, que legal. Eu acho que o sentido da vida é um pouco aquilo que Pedro falou para Jesus. Senhor, para onde nós iremos se só tu tens a palavra de vida? Então, eu tenho certeza que o sentido da vida é Cristo. E não há outro lugar onde a gente possa encontrar sentido. Porque a filosofia vai dizer que o sentido da vida é felicidade, é a felicidade. Mas não há felicidade fora de Cristo, né? Ele é aquela paz que o mundo não pode dar. Então, em Cristo há o sentido pleno da vida, da reconciliação, daquilo que nós tínhamos perdido enquanto criaturas, e em Cristo nos foi reconciliado. Amém. Que bom. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quando o Eclesiastes diz isso, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, é mais ou menos o que vocês acabaram de falar. Mais ou menos o que o pastor Fernando acabou de falar, usando e falando que Deus é o sentido, porque ele é o sentido último a todas as coisas. Não foi Dostoiévski que disse que se Deus não existe, tudo é permitido? E eu sou um apaixonado por alguns textos do Dostoiévski, e é alguém que encontra sentido e percebe que o sentido último da existência está naquele que é o Criador de todas as coisas. Se Deus existe, e ele é soberano, é eterno, é perfeito, enfim, ele é o único sentido capaz de dar sentido à existência. Então, esse ser que a gente não pode compreender, que foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, ele é a exata imagem de Deus, a expressão do seu ser, como nós temos dito diuturnamente na nossa comunidade, o Diácono Alex, o pastor Fernando, é a revelação de Deus entre nós, e é a revelação desse Deus incompreensível, desse Deus incapaz de perceber, não de perceber, mas de acessar na sua perfeição. Esse é o sentido da vida. Nós não compreendemos, mas nós cremos e nos devotamos. E aí eu não posso me esquecer do que disse o profeta Abacuque, quando ele diz exatamente: olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que tudo dê errado, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. A nós cabe o dever de reverenciar a criação, de reverenciar o Criador e de viver pela fé. Mesmo que não compreendamos, para onde iremos nós, né, Alex? Para quem iremos nós? Vamos correr para onde? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então a gente olha para tudo isso e deixa essa palavra para você, meu irmão. Na nossa comunidade, a partir das nossas experiências compartilhadas, nós não queremos aqui dar uma cartilha que fará você se sentir egoísta e dizendo: agora eu sou o cara, porque eu sei o sentido da vida. Nós temos a humildade de dizer: olha, nós não sabemos o sentido da vida, mas nós sabemos que o sentido da vida é Deus. É incoerente dizer isso? Pode parecer, mas não é, porque nós estamos dizendo que reverentemente nós não sabemos quem Deus é na sua plenitude, mas nós confiamos nele o sentido da vida. Portanto, olhamos para Jesus, que é a revelação de Deus, e nos curvamos diante dele. Ele é o sentido da vida.